Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 27ª reunião ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Edmar Geraldo Salomão para que faça a leitura do artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Primeiro, ir, vir e estar nos lugares públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Segundo, opinião e expressão. Terceiro, crença e culto religioso. Quarto, brincar, praticar esporte e divertir-se. Quinto, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Sexto, participar da vida política na forma da lei. Sétimo, buscar refúgio, auxílio e orientação. Senhores vereadores, cópia da ata da 26ª reunião ordinária e da 5ª e 6ª extraordinárias foram enviadas a todos via correio eletrônico. Desta forma, eu coloco em discussão única as atas da 26ª reunião ordinária e da 5ª e 6ª extraordinárias. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação as atas da 26ª reunião ordinária e 5ª e 6ª extraordinárias, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as... Alguma situação, vereador? Estão aprovadas... Pois não? Tem porque são gravadas, eu preciso... Me faço ouvir agora pelo som. De qualquer forma, eu vou fazer de novo para constar do registro, caso não tenha sido feito. Agora ficou alto. Agora vocês ouviram. Um dos setores dessa casa que quase nunca erra é o do som, né, gente? Então, uma vez ou outra, a gente pode contar com isso. Mas continua doendo. Senhores vereadores, reiterando, a cópia das atas da 26ª reunião ordinária e da 5ª e 6ª extraordinária foram enviadas a todos por correio eletrônico. E dessa forma, eu coloco em discussão única as atas já nominadas. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação as atas da 26ª ordinária e da 5ª e 6ª extraordinárias, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as referidas atas. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 55, 2013, CEFIM, excelentíssimo senhor César Augusto Acóris de Godoy, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, encaminhamos o balancete mensal referente ao mês de maio de 2013 da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, administração direta. Matérias recebidas. Moção número 28/13, Edmar Geraldo Salomão, apelando para que se selecionem um local adequado para a instalação do Arquivo Histórico Municipal, seguindo as exigências técnicas que visam garantir a preservação e a segurança dos documentos históricos de São Bento do Sul. Requerimento número 19/13, Edmar Geraldo Salomão, solicitando a substituição das lâmpadas de iluminação pública da Rua Augusto Malon, no bairro Cruzeiro. Indicação número 304/13, Lírio Volpe, para que sejam tomadas as devidas providências sobre um poste de energia elétrica colocado na Rua José Juarez Almeida, em frente ao número 89, no bairro Colonial. Indicação número 305/13, Edmar Geraldo Salomão, solicitando a substituição das lâmpadas de iluminação pública na Rua João Kim, no centro. Indicação número 306/13, Claudiomar Votroba, solicitando a instalação de tubulação na Rua Guilherme de Souza, em frente ao número 368, no loteamento Munique, no bairro Serra Alta. Indicação número 307/13, Claudiomar Votroba, solicitando reparos no asfalto na esquina entre a Rua Nestor Virmão e a Avenida Nereu Ramos, em frente ao Hotel Stelter.
Indicação número 308/13, Claudio Mar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaiamento na rua Guilherme de Souza, no loteamento Munique, bairro Serra Alta. Indicação número 309/13, Geraldo Weiermann, solicitando a construção de um abrigo de passageiros no ponto de ônibus existente na rua Venceslau Riebel, esquina com a rua Severino Eichendorff, no bairro Dona Francisca. Indicação número 310/13, Márcio Drevik, sugerindo estudos para a instalação de um redutor de velocidade na rua Matias Nosso, nas proximidades do número 1397, no bairro Serra Alta. Indicação número 311/13, César Augusto Acorce de Godoy, para que seja construído com urgência um muro de contenção na rua Matias Nosso, no número 4034, no bairro Serra Alta. Indicação número 312/13, César Augusto Acorce de Godoy, para que seja feita uma faixa de pedestre e também seja implantado um redutor de velocidade na Avenida São Bento, bairro Rio Negro, nas proximidades do número 401. Do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, senhor presidente, com os cumprimentos, tenho a grata satisfação de passar às suas mãos em anexo um exemplar da Cartilha da Acessibilidade do CREA Santa Catarina, cujo objetivo é o de conscientizar os profissionais sobre as questões e promoção da acessibilidade, seja no meio urbano ou rural, nas edificações públicas ou de uso coletivo, ou nos meios de transportes, promovendo assim a segurança da população e a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Atenciosamente, engenheiro civil de segurança do trabalho, Carlos Alberto Quita Xavier, presidente do CREA de Santa Catarina. Convite para audiência pública, estudo de impacto de vizinhança no novo hotel, na rua Paulo Miller, 250, no dia 25 de junho de 2013, 15 horas. Ilustríssimo senhor presidente, Dr. César Augusto Acosta de Godoy, Eduardo Turi convida a Vossa Senhoria para audiência pública de apresentação e discussão do estudo de impacto de vizinhança do projeto de construção de um canil comercial para hospedagem de cães a ser implementado na rua Antônio Quasimodo, número 630, no bairro Bemerwald, nesse município. Ressaltamos que é de grande importância a participação das entidades representativas e da comunidade local, uma vez que a implantação, sem dúvida, altera o cotidiano local em praticamente todos os seus aspectos, não deixe de participar ou enviar representante. Destacamos que nessa audiência pública será dado amplo direito à participação e, especialmente, à apresentação de sugestões por parte dos participantes em tudo que for relevante para a comunidade local, diante da interferência causada pelo empreendimento. São Bento do Sul, 10 de junho de 2013, Eduardo Turic. São Bento do Sul, 10 de junho de 2013, ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul. Vimos, por meio desta, convidar Vossa Senhoria a prestigiar o 10º Encontro de Veículos Antigos de São Bento do Sul, que será realizado no período de 13 a 16 de junho de 2013. Contamos com sua presença na solenidade de abertura do evento a ser realizado no sábado, dia 15 de junho, às 9 horas. Bruno Lank Grosso e Alvacir Moraes. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de maio da Prefeitura Municipal. Coloco em discussão única a moção de número 28, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos apresentando essa moção, é uma moção de apelo ao Executivo Municipal, devido a algumas, não sei se a Prefeitura já tomou ou pretende tomar alguma ação em relação ao Arquivo Histórico Municipal e com a Biblioteca Pública Municipal. Nos chamou a atenção, porque todos os senhores me conhecem, sabem que a gente sempre foi um entusiasta da nossa história, do município de São Bento do Sul, e eu acho, se realmente o Executivo vier a fazer isso, por causa disso nós estamos apelando para que ele não faça. Não faça a união desses dois estabelecimentos, porque o arquivo histórico
envolvido com a biblioteca pública, nós todos sabemos que o arquivo histórico são documentos que não podem ser mexidos. Ninguém pode ter acesso aos documentos do arquivo histórico através de contato. Se nós deixarmos o arquivo histórico junto com a biblioteca pública, e o pessoal que está na biblioteca buscando livros e tal, pensa que pode se acessar ali e pegar qualquer coisa, então nós colocamos em risco e em perigo a vida do arquivo histórico do nosso município, que tão bem foi criado, guardado por todos que aqui nasceram, para que aqui vieram. Então, eu acho que eu peço o apoio de todos os senhores vereadores para que nos apoiem nessa ideia, para que realmente, se o prefeito, a fundação tem interesse em sair de algum lugar que tem problema de aluguel, para reduzir, não somos contrários, mas o que nós não queremos é que o mesmo acesso que a pessoa tem à biblioteca, ela tenha o mesmo acesso ao arquivo histórico. O arquivo histórico é uma coisa e a biblioteca pública é outra coisa. Nós sabemos que a biblioteca está lá para ser usados os livros, para serem lidos, né, muito bem conservado, muito bem cuidado, como o nosso arquivo histórico também. Então, eu peço o apoio de todos os senhores para que esse documento chegue o quanto antes às mãos do Executivo Municipal. Muito obrigado. Vereador Fernando Malon. Presidente, senhores vereadores, eu concordo até com a manifestação do vereador Ede, né, são setores diferentes, a gente vai conversar e ver a situação. Mas eu vou mais adiante ainda. O senhor falou que são documentos históricos que não podem ser manuseados. Eu não sei se já foi concluído ou não. Foi iniciado, quando a gente estava na prefeitura, como prefeito, a digitalização de todo o acervo histórico. Aí sim, pode ser consultado os documentos históricos sem ter acesso físico aos documentos para estragá-los. Isso faz com que a gente mantenha a nossa história. Aliás, já falando em digitalização, lembro quando a gente veio aqui antes da posse conhecer a casa, e eu até falei, nós não tínhamos presidente ainda, né? Nós estávamos apenas eleitos, não empossados ainda, mas vê que nós temos um acervo de legislação lá embaixo que também mereceria uma digitalização. Eu sei que é caro, mas ele vai permitir um acesso muito melhor e a manutenção. Como também a prefeitura, em muitos setores, poderia digitalizar muitos documentos. Eu sei que é caro, mas ganha-se espaço, ganha-se na qualidade, na conservação. Mas eu, voltando à moção, nós vamos conversar com o prefeito para ver essa situação, porque sobre esses dois aspectos, a questão do local e a questão da digitalização. Continue em discussão. Senhor vereador Fernando Malon, no nosso PPA já está incluso o desejo de se fazer a digitalização. Vai ainda, é claro, de conversas com o prefeito pelo remanejamento que teremos que fazer em alguns aspectos, mas com certeza é uma coisa muito importante. E apenas a título de curiosidade, me sinto à vontade para dizer, que quando eu ainda era procurador do município, também há um arquivo morto, o senhor deve se lembrar, há um arquivo morto consideravelmente grande. E manuseando uma daquelas caixas, um dia, procurando qualquer coisa, que eu não lembro qual era, o que eu achei lá foi a escritura da Praça Getúlio Vargas, de 1800, né? Bom, tinha mais de 100 anos, seguramente, o documento. O Ede deve saber, né? Estava lá. Foi maldade do vereador Lírio Wolff, não foi minha, só usei o microfone. Mas, brincadeira à parte, eu achei aquilo lá, estava dentro de qualquer documento, sem qualquer cuidado, não sei o que fazia lá, e aí foi enviado ao arquivo histórico e tomou as... Por favor, vereador. E sabe que, sobre esse negócio, uma vez, conversando na prefeitura, disseram que... Eu sei que o prédio da prefeitura até hoje não está legalizado, porque existia a questão do Banco Bozano Simos e tal, mas que a Praça Getúlio Vargas ainda não estava no nome da prefeitura. Então, o senhor descobriu o documento, precisamos achar esse troço. Aí eu enviei para o Arquivo Histórico Municipal, que fizeram todo aquele cuidado particular com o documento, porque, primeiro que é um documento histórico, um dos mais antigos da cidade, estava jogado dentro de uma pasta qualquer. Eu enviei, aí tinha gente que queria enquadrar, colocar na mesa do prefeito, eu falei, não dá, assim, né? Querer todo mundo quer, porque é um documento bonito e histórico, mas não era possível. Só para ilustrar a importância que a nossa história, que a nossa cidade tem, por isso, evidentemente, que sou favorável à moção do vereador Edmar.
Continua em discussão e ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção número 28, solicitando a todos que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a moção de número 28. Coloco em discussão única o requerimento número 19, de autoria também do vereador Edmar Geraldo Salomão. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento até nós discutimos na sala das comissões, ele até poderia ser como indicação, porque aí deve ter havido um pequeno problema, mas eu solicito o apoio dos senhores na questão desse requerimento aí, que lá na rua Augusto Malão, o vereador Lírio conhece bem lá, tem diversas lâmpadas queimadas lá, e ele poderia ser feito em forma de indicação, porque eu estou pedindo uma outra idêntica, essa aí poderia ser em forma de indicação também. Peço apoio, então, ao requerimento aí de número 19. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em discussão único o requerimento número 19, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 19. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões de Finanças, Contas e Orçamento, e Educação, Cultura, Desporto e Turismo, nas prestações de contas do ano de 2012, da Associação de Proteção aos Animais de São Bento do Sul, Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Bento do Sul e da Sociedade Varsóvia. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, pela tramitação normal e aprovação. Educação, Cultura, Desporto e Turismo, pela tramitação normal e aprovação. Coloco em discussão única a prestação de contas das entidades mencionadas. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a prestação de contas de ano de 2012 da Associação de Proteção aos Animais de São Bento do Sul, Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Bento do Sul e da Sociedade Varsóvia, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada as prestações de contas das entidades mencionadas. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 48, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação de Tênis de Mesa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário sua aprovação. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, recomendo ao plenário sua aprovação. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 48. Ninguém querendo se manifestar, informe que o referido projeto será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito também que seja lido pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 50, que ratifica convênio para execução de projetos artísticos e culturais que entre si celebram a Fundação Cultural de São Bento do Sul e o Serviço Social do Comércio, SESC, de Santa Catarina. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, pela tramitação normal. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, também pela tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 50. O vereador Geraldo Weimann com a palavra. Só causou estranheza esse projeto, porque olhando o convênio, ele já está assinado e já está em vigor. E agora que veio para a Câmara para ratificar, então, acho que o nosso líder precisava buscar informações do que motivou essa inversão da ordem, né, de aprovação e uso do convênio, até porque parece, pelo que consta ali, até parcelas já foram liberadas, né, eu não discuto o mérito, o SESC é uma instituição de renome nacional e essas apresentações culturais engrandecem São Bento, mas o trâmite me parece que está errado. Vereador Fernando Malon. Nós conversando na sala de reuniões com o vereador Pete também colocou essa preocupação. Mas eu acho, até o vereador Edi pode me ajudar, que existia, ele tem que ver bem certinho, eu entendo que é perfeitamente legal, que é uma das atribuições do Legislativo, entre elas aprovar, mas também ratificar convênios assinados. Então, não, o ideal seria
discutir antes para fazer, mas é permitido se mandar para ratificação, né? Mas, claro, o ideal seria, como o vereador Geraldo colocou, se apresentar antes para depois se fazer. Mas isso a gente vai dar uma olhadinha. Vereador Pete. Eu concordo com a preocupação do vereador Geraldo e entendo, vereador Fernando, que também é atribuição à ratificação, mas para que as coisas fiquem esclarecidas, acho que seria importante que houvesse uma manifestação, até porque existe uma segunda discussão ainda desse projeto, e se o senhor puder buscar informações junto ao Executivo com relação a esse convênio, com mais detalhes e sobre a execução dele, para que a gente possa votar com tranquilidade, né? Inclusive porque a Comissão de Legislação e Justiça já aprovou, passou pela Casa na comissão e passou pelo jurídico da Casa pela legalidade do processo de ratificação. Mas vale a pena a discussão, vale a gente se inteirar, até para que, quando vier uma outra, se eventualmente vier uma outra situação nesse mesmo teor, a gente possa ter mais tranquilidade para executar a votação. Vereador Ede, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, a retificação desse convênio é uma continuidade daquilo que já vem há muito tempo. E eu quero crer que, se por exemplo, se houvesse fosse feito um novo convênio, aí sim, aí nós poderíamos já lá na questão na Comissão de Legislação e Justiça, nós damos um parecer em relação a isso. Mas como há uma ratificação desse convênio, eu não vejo problema nenhum. Mas eu acho importante a preocupação dos vereadores que me antecederam, porque a gente viu que o vereador Pete, ele inclusive buscou aí para a legalidade de um projeto aí para que ele fosse aprovado antes de, como é que se diz assim, colocar a carroça na frente dos bois, a questão lá dos carros antigos, por exemplo. Então, hoje provavelmente já foi sancionado, e senão nós estaríamos aprovando um projeto aqui também, depois de já estar sendo colocado em execução. Mas esse aí não tem problema nenhum. Mas muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito ainda que seja lido os pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 51, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação Cultural, Social, Desportiva e Eventos Conjopan. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, pela sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, pela sua aprovação. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, pela sua aprovação. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 51 e ninguém querendo se manifestar, informo que o projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito também a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 52 do Executivo, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação de Ginástica Olímpica. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, pela tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, pela aprovação. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, a sua aprovação. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 52 e ninguém querendo se manifestar, informo que o projeto será levado à segunda discussão. Solicito, por fim, que proceda com a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 53 do Executivo, que autoriza a celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação Amigos do Atletismo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário a sua aprovação. E Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, recomendo ao plenário a sua aprovação. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 53, passando a palavra ao vereador Pete. Com a palavra, vereador. Esperei para me manifestar sobre esses projetos agora ao final, porque foram 4 projetos quase na sequência, o 48, o 51, o 52 e o 53, que tratam de repasses
As associações esportivas estão sendo contempladas com recursos para a sua manutenção. Então, esses projetos deram entrada nessa casa na semana passada, se não me engano, ou então na sessão passada, e hoje já estão sendo votados, né, já que a palavra do dia é ratificar, né, vamos ratificar aqui a nossa posição com relação, dia 10 de junho deu entrada, né, então, ratificar aqui a nossa posição, a posição dessa casa, desses vereadores, em trabalhar pela aprovação dos projetos com toda a celeridade, buscando sim que as associações tenham os seus recursos disponíveis para a sua aplicação durante o ano. Vereador Fernando Malon. Esse também é um convênio, como todos os outros. Né? Esse aqui é prévio, como vem os outros e tal. Mas, olhando sobre essa discussão que nós tivemos antes, que se aplica também, nesse caso, já que é um convênio, o artigo 18 da Lei Orgânica Municipal, artigo 18, inciso, diz o seguinte: privativamente compete a Câmara Municipal, inciso 11, resolver definitivamente sobre acordos, convênios, consórcios e outros ajustes depois de celebrados pelo prefeito. Então, o prefeito celebra antes. No caso aqui, ele não só celebrou, mas já estava executando, né? Talvez essa seja a discussão, mas e com relação às entidades, como a gente conversou, falou nas últimas sessões, conforme vão sendo apresentadas as documentações, o Poder Executivo Municipal manda para a Câmara para fazer os convênios, sempre mediante prévia aprovação das contas de 2012. Nós sabemos que teve que haver diversas mudanças, e o vereador Green, presidente da Fundação de Esporte, está aqui hoje, sabe que teve diversas mudanças, que as entidades estão buscando essas adequações, apresentar a documentação, para daí conseguir fazer os convênios. Então, nós pedimos também, em nome do Poder Executivo, o apoio dos vereadores. Vereador Geraldo. Caro presidente, nobres vereadores, com relação a esse assunto já palpitante na última reunião, onde foi levantado a questão de que estava se colocando a Fundação de Esportes como dizendo que a Câmara estava atrasando os projetos, o nosso vereador licenciado, presidente da Fundação de Esportes, José Hermínio Green, está aqui presente e está à disposição para esclarecer também as dúvidas, mas me passou um relatório sobre as entidades que esse ano serão beneficiadas. São 21 entidades que já vêm sendo beneficiadas também outros anos. 9 dessas entidades já receberam parte do valor anual dele, que é parcelas mensais. 4, uma foi aprovada hoje em segunda discussão, 3 hoje em primeira discussão, que deram entrada no dia 7 de junho. Então, em uma semana a gente está já em segunda votação, em primeira discussão. A do tênis de mesa já foi segunda, né? Foi aprovada já, né? Também primeira. Então, as 4 foram em primeira discussão hoje. Nós temos 3 que estão no setor de controle interno da Prefeitura elaborando o convênio, e temos 5 entidades que ainda não entregaram a documentação completa. Então, o trâmite normal entregou lá na Fundação de Esportes, é encaminhado para o setor de controle interno da Prefeitura, que faz toda a verificação, conforme decreto 034, de 25 de janeiro desse ano, que coloca as novas normas para celebrar convênios de subvenção social, contribuição, né, e outras providências, que foi criado esse ano com base em novas resoluções, tanto do Ministério Público como do Tribunal de Contas. Essas resoluções entraram em vigor ano passado, em setembro, quando a Fundação Municipal de Esportes convocou essas entidades para apresentar essas mudanças, e daí acabou mantendo até o final do ano o modelo anterior, e esse ano o prefeito, daí, para adequar a nova legislação, né, publicou o decreto 034, e realmente houveram mais dificuldades para as entidades poderem se cadastrar, e por isso que atrasou
o cadastramento dessas entidades junto à Fundação Municipal de Esportes. A Fundação informa ainda, né, que recursos existem, todas as entidades que já assinaram o seu convênio já receberam as parcelas até o mês agora de maio, então todas estão em dia, e as que não receberam ou estão elaborando o convênio, ou estão nessa casa para serem votados, ou ainda não entregaram os documentos, como é o caso de 5 delas. Então, o vereador Green, junto com a sua equipe, fez um levantamento completo, tentou descobrir se alguém lá estava falando isso, passando a culpa para frente, não descobriu se lá dentro alguém, todos falaram que não, como de costume, né? Em conversa com o vereador Petri também não conseguiu o fio da meada, né? Então, eu acho que já está bem claro aqui que os processos estão andando com a celeridade que eles merecem. Uma parte? Obrigado. Uma parte? Vereador Geraldo, eu acho que essa questão, assim, talvez a gente devesse... O objetivo não é, e não deve ser uma caça às bruxas nessa história. E sim, a nossa intenção como vereador é restabelecer o que está sendo restabelecido aqui. Eu agradeço a sua disposição por ter buscado esses dados, até para esclarecer aos internautas, esclarecer a quem está aqui, esclarecer a todos essa situação com relação ao trâmite, até porque é importante que o trâmite seja divulgado, e foi a oportunidade que nós tivemos. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado ao vereador Green também pelo trabalho que ele fez nessa busca de dados. O senhor concede um vereador para o vereador? Uma parte para o vereador. Uma parte, vereador? É que eu já falei, eu vou... Só em a parte eu posso falar agora. Hoje eu estive conversando com o professor Eduardo Sperbi, do xadrez, falando, primeiro, agradecendo a atuação dos vereadores, que nós aprovamos rápido aquele projeto, que foi também extraordinária. Os senhores devem se lembrar que fizemos uma extraordinária para conseguir receber a verba logo para poder haver uma viagem. Foi aprovado aqui, foi assinado, a FMD liberou imediatamente o dinheiro e pôde haver uma viagem de atletas, não sei se quantos atletas foram para o Campeonato Brasileiro de Xadrez. E foi, quer dizer, foi uma conjunção de esforços do Executivo, através da Fundação Municipal de Esportes, da Câmara, que conseguiu fazer isso tudo. E eu conversando com eles sobre o assunto que nós discutimos na última sessão, sobre essas joga para lá a culpa, não sei o que e tal. Na verdade, existem muitas entidades que não ainda fizeram a sua legalização. Ele me disse uma, eu não me recordo, mas mesmo que me recordasse, não ia me manifestar sobre ela agora, mas que está faltando abrir a conta bancária. Quer dizer, então, quando não abre a conta bancária, não consegue receber os recursos mesmo. Aí não é nem culpa do Executivo, nem da FMD e nem de Câmara, é da entidade que tem que correr atrás. Mas a FMD está correndo atrás para fazer tudo direitinho e rápido, e está fazendo. Para citar, então, dia 29 de maio foi promulgada a lei aqui 3182 do convênio com a Fundação QIAI, e já foi liberado R$ 5.220. Da Associação de Xadrez, lei 3.177, de 20 de maio, já foram liberados R$ 12.195. Então, assim, a celeridade está acontecendo. Né? Está acontecendo, tão logo esteja legal, o dinheiro está na conta da associação. Eram esses esclarecimentos que eu queria fazer sobre esse assunto, informar que previsão de liberação de mais de R$ 340 mil esse ano para as associações e mais de R$ 500 mil em Bolsa Atleta para os técnicos. Então, mais de R$ 800 mil da Fundação de Esportes ligados a essas associações, 21 delas, e aos técnicos que conduzem essas modalidades esportivas. Obrigado. Vereador Ede, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, até com a presença do presidente da Fundação de Esportes aqui nessa noite, o vereador licenciado Green, que leve ao conhecimento de todas as associações desportivas que fazem parte desses convênios, de que os vereadores, todo projeto que adentrar essa Casa de Leis, por exemplo, nós temos um prazo regimental de 45 dias para aprovar um projeto desse aí. Ele pode tramitar aqui durante 45 dias, todos os senhores sabem disso. Mas para ficar mais esclarecido, porque, vereador Geraldo,
É claro que ninguém vai lá dizer para o presidente da fundação, fui eu que falei aí, que não vai aparecer, isso, né? Sempre tem algum maldoso que vai plantar isso aí para dizer que a Câmara de Vereadores está atrasando quando não é verdade. Quando nós todos sabemos também de que a verba existe, porque é feito um orçamento no início do ano e lá contempla essas associações. Tanto é que esse projeto da Associação dos Amigos do Atletismo, esse aqui, só para os senhores verem, ele deu entrada nessa Casa de Leis no dia 10/6. Hoje nós temos 13/6. 3 dias ele tramitou aqui, foi para as comissões, nós aprovamos, com o parecer de todo mundo. Por quê? Porque nós queremos o bem de todos esses desportistas que fazem parte. Por exemplo, não podemos concordar quando são plantadas coisas que a Câmara de Vereadores está atrasando o projeto. Não. Se nós realmente segurássemos 45 dias, o que a lei nos permite, aí podia dizer, não, a Câmara está atrasando, está segurando dentro do limite. Mas nós não queremos isso. E está aí um dos projetos que está dentro desse pacote aqui que nós estamos aprovando hoje. Estamos discutindo hoje, não aprovando, estamos dando a primeira discussão. Está aí um desses aí que está 3 dias tramitando nessa Casa de Leis. Muito obrigado. Continua em discussão e ninguém mais querendo se manifestar, informo que o projeto de lei número 53 irá à segunda discussão em uma próxima sessão. Solicito também ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 15 do Legislativo, que cria o sistema de resgate histórico de São Bento do Sul e dispõe sobre a colocação de placas com o primeiro nome histórico em logradouros públicos municipais e da outra providência. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente, recomenda ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 15. Com a palavra, senhor vereador Edmar Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, o que nos leva a apresentar esse projeto que cria o sistema do resgate histórico de São Bento do Sul, em relação às placas nominativas de ruas, é uma das maneiras que nós encontramos em procurar resgatar uma parte da história que acaba sendo apagada dos anais históricos do município de São Bento do Sul. Eu vou explicar por que da apresentação desse projeto. Me chamava a atenção, há muito tempo atrás, que muitas ruas aí, que traziam nome, que foram dados pela imigração, quando aqui veio, pelos nossos imigrantes. Eu vou citar, por exemplo, um trecho da rua Humboldt. A rua Humboldt é um trecho da rua que faz acesso à localidade de Rio Natal. Ela tem o seu percurso pelo Rio Vermelho povoado. Essa rua teve uma aprovação, uma mudança de um nome, nada contra a mudança do nome da pessoa que recebeu o nome lá, mas o que eu quero é que, juntamente com a placa que traz o nome, que houve a mudança do nome, tirando o Humboldt, por exemplo, nós, se voltarmos à história, e eu conheço a história, foi colocado aqui não pela idade, mas porque eu conheço a história, porque gosto da história. Por exemplo, seria escrito lá o nome da pessoa que tem lá e embaixo, na mesma placa, o nome antigo que foi dado no início. Por quê? Porque ele vai criar uma curiosidade para as pessoas que virem a placa e vão dizer, mas está ali embaixo rua tal e tal e ex-rua Humboldt. Aí vai ser explicado porque o Humboldt, porque existia, porque foram o pessoal os primeiros imigrantes que desceram com sacrifícios a região do Rio Natal, ficaram perdidos lá durante 3 meses, lá naquela região, lá, passando fome, e acabaram chegando no município de Jaraguá do Sul, na época, se perderam totalmente. Nós temos aqui na cidade também, Augusto Wunderwald, né? No nosso tempo de piá, ninguém sabia que era Augusto Wunderwald, nós conhecíamos por estrada dos polacos, né?
Porque quando a imigração veio para São Bento, eu não sei se houve uma divisão, mas provavelmente deve ter vindo. Ó, os polacos vão morar do lado de cá, e aí ficou o caminho da cidade dos polacos, né? O vereador Malinowski mora naquela região, e se nós olharmos, voltarmos para trás, nós vamos ver que diversas famílias de poloneses que habitavam e ainda habitam aquela região da Augusto Wunderwald. Então, méritos ao Augusto Wunderwald, que foi um dos grandes desbravadores, um agrimensor que abriu esses traçados todos aqui em São Bento, um dos que abriu os traçados, mas que se mantém o nome original que foi dado na época também. Por exemplo, Caminho Argolo, né, hoje, Avenida Argolo, era um caminho Argolo o nome daquela rua. Nós temos aqui no centro algumas ruas que, por exemplo, a rua Felipe Schmidt ali, que era Geltzow, é a rua Geltzow. Isso me levou, inclusive, a fazer uma pesquisa, por que a rua se chamava Geltzow. Porque se nós falarmos em Geltzow, nós vamos ter a primeira pronúncia que significa dinheiro, Geld, né? Então, eu, curiosamente, fui atrás de pessoas daquela remanescentes ainda daquela época, e não tinha nada, porque Geltzow também pode vir de febre amarela, entende? Então, o caminho que conduzia ao hospital, ou ali onde o Dr. Cominesi tinha o seu primeiro consultório, na esquina ali, um pouquinho para baixo da Ford, ali onde tem hoje aquela loja de eletrodomésticos, lá, não sei como é o nome daquela loja ali, bem na esquina da Barão do Rio Branco, com a Felipe Schmidt, sentido, bem ali na esquina ali, era o primeiro consultório médico ali, né? Quando o doutor Cominesi se instalou em São Bento, que depois ele passou e construiu o Hospital Sagrada Família. Mas eu peço o apoio dos senhores vereadores, porque eu tenho certeza, e a gente está deixando isso também como uma opção para a prefeitura, que a gente sabe, conhece as leis, conhece os trâmites da lei, a gente sabe que a prefeitura pode fazer, de acordo com conforme ela for colocando, ou se ela quiser colocar num orçamento para fazer uma mudança de placas novas, sempre colocar o nome antigo que preservar lá. A gente tem bastante nomes lá, inclusive pode ajudar bastante também, se for o caso. Mas eu peço apoio de todos os senhores vereadores, e eu tenho certeza que o município de São Bento do Sul será eternamente grato a essa Câmara de Vereadores, quando da aprovação desse nosso projeto, não é meu, é da Câmara de Vereadores, porque nós vamos preservar um pouco da história de São Bento do Sul, porque não é justo que nós esqueçamos aqueles que fizeram tudo para que nós hoje estivéssemos aqui nessa Casa de Lei. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Informo que o referido projeto será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Senhores vereadores, estão inscritos na palavra livre 6 vereadores, restando para cada inscrito até 12 minutos para seu pronunciamento. Solicito, portanto, ao secretário para que faça o sorteio do vereador que usará da tribuna. 3. Vereador Geraldo Weimann. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, a imprensa aqui presente, os ouvintes, quer seja pela internet ou os aqui presentes, na outras 2 sessões discutimos alguma coisa sobre uma moção que virou uma indicação sobre o uso da farmácia da prefeitura, farmácia popular não é, mas é da farmácia central. E tive uma reunião com o secretário Deodato, nosso secretário da Saúde, sobre esse assunto, e mostrando a preocupação principalmente dos usuários do pronto atendimento do hospital, que é onde foi o maior reclame. As próprias enfermeiras dos postos de saúde me diziam que logo pela manhã chegavam pais buscando remédios que tinham sido atendidos no pronto atendimento e que do meu ponto de vista, aquele atendimento acabava ficando até prejudicado, porque a medicação, que é a continuidade do atendimento médico, acabava ficando para ser prescrita só no dia seguinte. Aí ele me colocou que a instrução é que houvesse esse medicamento lá na mão do médico, que ele fracionadamente
poderia entregar para aquela mãe ou pai ou para aquele doente, para que fizesse o uso até o tempo dele poder pegar a receita dele, se dirigir ou à farmácia central ou ao posto de saúde do bairro que ele está cadastrado, para pegar daí toda a receita e continuar o tratamento. Mas fui um pouco mais longe, e isso não está acontecendo no hospital, né? E hoje, daí, numa nova reunião com o secretário, então ele me disse que irá determinar que seja entregue ao pronto atendimento do Hospital Sagrada Família parte dos remédios de maior necessidade que precisam de aplicação imediata. É lógico que o pronto atendimento já faz a medicação lá de injeções e as coisas que são mais graves já saem de lá medicado. Mas aqueles comprimidos para tomar daqui a 4 horas, daqui a 6 horas, daqui a 8 horas, hoje eles não saem com esse medicamento na mão, como acontece já nos postos que atendem à noite, quando do término do atendimento, a pessoa já está com a receita e já lá no próprio bairro recebe esse medicamento. Então, o secretário informou que irá fazer o mesmo procedimento no hospital, daqui para frente, tá? Pessoalmente vai tomar essas providências. E aí, na conversa que tive lá hoje, também motivado por uma manifestação no Facebook, onde nós todos fomos citados, todos os vereadores, pedindo providências pelos atrasos nos exames especializados, nas consultas de especialistas, e o secretário me informou que a grande maioria, infelizmente, está com o mesmo tempo de demora que vinha acontecendo já nos outros anos. Mas algumas eles já conseguiram reduzir a fila, como é o caso da urologia, onde foi contratado mais um profissional. Quando ele assumiu a secretaria, tinha 600 consultas na fila, foram reduzidas agora para 200. Ah, que bom, só tem 200 esperando. Não, não é isso. Foi reduzido de 600 para 200, ainda é uma fila muito grande, mas agora tem 2 médicos atendendo essa especialidade e a fila está reduzindo rapidamente, quer-se chegar a um atendimento bem mais digno. No caso do eletrocardiograma, a fila estava demorando 90 dias quando ele assumiu, e também foi feito o mesmo procedimento, contratado mais profissionais. Hoje, ele disse que basicamente é imediato, ele disse que não demora mais de 15 dias para fazer um eletrocardiograma. Então, uma melhora grande. No caso da ortopedia, esse mês de junho iniciou mais um profissional. Então, ainda não dá para sentir a melhora, mas mais um já foi contratado. No caso da angiologia e clínica geral, mais um angiologista e mais 2 clínicos gerais já estão contratados. E, no caso da cardiologia, foi lançado edital, foi tentado contratação e até agora não se conseguiu profissional. Então, às vezes, não é só questão de boa vontade ou de dinheiro. Precisa ter também um profissional que queira vir para São Bento, queira trabalhar aqui, né? Então, às vezes, se tem vontade, quer, mas nem sempre se consegue. E é lógico, a Secretaria de Saúde tem seu orçamento também limitado, constitucionalmente a 15%, aqui em São Bento está se aplicando 23% do orçamento em saúde, e ele disse que ele já é secretário por muito tempo, sabe que essa pressão existe, não gosta de ver essa fila, e ninguém gosta, tá? Mas que assim, as medidas estão sendo tomadas dentro do orçamento e dentro da condição que existe atualmente. Então, só para finalizar essa questão da farmácia popular, ele diz também que foi aumentado para 60 dias a entrega de medicamentos de uso contínuo, ou seja, está se entregando já para os próximos 60 dias. Com isso, eles tiveram que fazer uma compra maior de medicamentos, para, em vez da pessoa ir todo mês no posto receber o seu medicamento de uso contínuo, ele vai a cada 2 meses. Diminui o fluxo de pessoas lá dentro do posto, tá? E a pessoa já tem esse medicamento por 60 dias, além de que, né, aquele famoso projeto de campanha, né, previsto em julho para o bairro da Urca, iniciando o primeiro
bairro para entrega do medicamento em casa, também quer se reduzir as pessoas que se dirigem aos postos de saúde. Então, ele disse que, assim, que ele considera que, nesse tempo, 5 meses, foi um avanço, né, e que, assim, a saúde vem melhorando, e agora vem o período mais crítico, né, período de entrada de inverno, e aumenta o volume de pessoas que vão procurar os postos, então, também devem aumentar o volume de reclamações. É um número muito grande de atendimentos, mais de 1.500 por dia, e se 5 ou 10 acabam parando na rádio ou no jornal, né, infelizmente acontece. Mas existem pesquisas e tal, que o grau de satisfação é bem razoável do atendimento da saúde em São Bento do Sul. Era isso que eu tinha hoje para apresentar. Obrigado, vereador. Vereador Lírio Volpe. Eu estendo a palavra, senhor presidente. Vereador Edmar Salomão. Com a palavra por até 12 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham nesta noite aqui, neste plenário, funcionários dessa casa, internautas que nos acompanham pela internet. O que me traz hoje é algumas explicações em relação a alguns fatos. Mas, na sessão passada, eu tive conversando com um gerente da Caixa Econômica Federal em relação ao atendimento e segundo ele, me coloca de que se a Justiça liberar as máquinas, ele automaticamente coloca nas outras lotéricas. Mas nós temos certeza que isso não vai ser possível, porque elas fazem parte do processo, não vai ser liberado. Mas ele sugeriu que era para o pessoal que tem pagamentos a efetuar, usasse o Banco Postal do Correio, tem os correspondentes do Bradesco nos bairros, comércio, farmácia, a gente sabe que são problemas. Mas quem não precisa fazer aposta pode usar esses estabelecimentos para fazer os pagamentos também, que são aceitos, né? E eu colocava para ele que é complicado, dentro de um processo, serem liberadas essas máquinas. Nós sabemos, o senhor são advogados, sabe melhor do que eu que isso não existe. Eu também queria colocar e dizer para mostrar, porque hoje eu só vou falar hoje ainda sobre essa estrada, mas eu tenho, acho que quando a gente assumiu de vereador, eu comecei a falar de que essa estrada merecia um patrulhamento, um ensabramento. Eu vou ser repetitivo, talvez pela 10ª vez, ou 12ª vez, da estrada da Estância. Até o vereador Lírio, na última sessão, diz que ele passa com facilidade por aquela estrada, e eu coloco, porque ele usa de um cavalo para passar lá. Mas como o pessoal lá, a maioria lá, não usa esse meio de locomoção, todos sabemos que o tempo está bom. Podem ver que não está chovendo, não tem chuva, não. A estrada precisa de um patrulhamento e de um bueiro lá. Ela precisa ser colocada num bueiro lá, porque ela alaga de uma maneira, quando chove, de que ninguém passa. Não tem como, nem a pé não passa. Lá o pessoal tem tirado o calçado e cruzado a pé lá. Nós passamos, né, com carro por dentro da água e tal. O Lírio com mais facilidade ainda. Se tiver água, não tiver, o cavalinho dele leva ele por esse mundo afora aí. Mas eu queria que, se fosse possível, o nosso assessor, o Márcio, colocasse, só para mostrar para vocês, isso aqui é tempo de, quase mais de 3 semanas de tempo bom. A gente registrou lá, os senhores podem ver essas poças de água aí, isso aí é tempo bom. E é na reta lá, o Lírio conhece bem lá o trecho lá. Podem ver, Se agora a água deu um carreirinho pelo meio aí, o pessoal tem passado por ali. Eu não estou aqui fazendo indicação de patrulhar lá, patrulhar cá, só estou mostrando aí, podem ver, eu parei o carro ali, fui ali, tirei umas fotos ali. Esse aqui o tempo está bom, tem mais de 3 semanas que não tem chuva nessa região, na nossa região.
entende? E a água continua parada. Por quê? Porque carece de um bueiro lá. Tem que fazer o bueiro lá, porque eu vou pouco para lá, eu uso pouco aquela estrada, mas o pessoal que precisa, inclusive essa é uma estrada de ligação entre os municípios de São Bento e Rio Negrinho, muitas pessoas usam isso ali para desviar o asfalto, e vão por ali, mas o agricultor, que realmente se der um dia de chuva, ele não passa, porque alaga e fim de papo, e não é o que estou dizendo, está aí as fotografias mostrando realmente a situação. Que podem ver que as valetas todas estão fechadas ao lado. A água não, e mesmo que nesse trecho a água circule, ela não tem como vazar para o outro lado se não fizer um bueiro. Eu gostaria, mais uma vez, de pedir aos senhores que fazem parte do governo para que solicitassem, aí tem que colocar, bem onde está essa água no lado esquerdo, colocar um bueiro ali, toda a água que se formar, ele vai para o outro lado. Até um pouquinho mais para frente, depois lá tem uma descida ali, eu solicitei numa ocasião ao que faleceu agora recentemente, o Silvio Grossi, quando lá exercia um cargo na prefeitura, ele prontamente foi lá e fez o bueiro para frente, mas agora começou a surgir esse problema aqui, e sem fazer o bueiro não tem solução. O pessoal não passa, as crianças que se dirigem à escola não tem como passar, elas entram dentro da água e aí está aí o problema, né? Então, eu só gostaria, mais uma vez, se os senhores pudessem ajudar, não é a mim, não estou pedindo para mim, mas ajudar o pessoal que mora lá, tem muita gente que trabalha aqui em Lençol, na Móveis Grossos, se desloca diariamente, e tanto faz, se chove ou não chove, eles têm que ir trabalhar. Então, nada melhor do que nós darmos condições, e sabendo da responsabilidade que existe, eu acho que os senhores estão vendo ali, até aquela tela ali, ou daquela lá, mostra melhor ainda a água parada. São mais de 3 semanas de tempo bom, sem chuva, a água para lá, além de criar um criador de mosquito ali. Mas era isso aí que eu queria colocar em relação a essa estrada aí, que é a estrada da Estância. O Lírio conhece bem, ele cavalga muito por aquela região lá. Eu queria que ficasse registrado em ata o meu agradecimento e os cumprimentos à equipe do Corpo de Bombeiro do município de São Bento do Sul. Essa semana surgiu um problema, até um problema cedo. Lá em casa, bateram na porta, a minha mulher foi atender, e um cidadão lá, dizendo que havia uma solicitação para que eu comparecesse no terminal rodoviário, porque tinha um problema lá, que um camarada estava morrendo lá no terminal rodoviário. Eu fui lá, eu estava em casa, era bem cedo, fui lá, e vi realmente a situação de um cidadão lá, estava lá, naquela hora ele estava sentado, mas até então estava deitado, segundo os taxistas lá, inclusive amigos de vocês aí, que nos buscaram lá para que fôssemos lá constatar o problema. E comecei a fazer contato com alguns departamentos da prefeitura, e aí sabe como é que é? Não, tem que ser para lá, tem que ser para cá, e aí eu fui saber de que, por causa disso, o meu registro, depois eu vou completar a questão do registro. Tem mais pessoas para que eu gostaria que fosse constado em ato também. Aí, tem um taxista muito conhecido de todos os senhores, todos são conhecidos, mas esse mais do que todos. Me estranhou ele pôs a boca no trombone lá. No dia anterior, aquele dia que eu estava na rodoviária, verificando a situação do cidadão, no dia anterior, os taxistas chamaram pela Secretaria de Saúde e realmente a ambulância do SAMU esteve lá, recolheu o cidadão e até eu me estranhei. Aí o camarada disse assim, um dos taxistas podem ir lá ver e constatar em loco, falar com os taxistas, é isso que eu estou relatando aqui. De que levaram, parece que deram um prato de sopa para ele, diz um taxista, e deram uns remédios, e trouxeram de volta e colocaram no mesmo lugar que o cara estava. Ele ficou lá naquela grama ao lado, onde os taxistas lavam os carros ali, e bem do lado do terminal rodoviário, à direita ali, e o cara ficou lá. Aí eu fui lá, comecei a falar com o camarada e tal, e ele só chacoalhava a cabeça, eu perguntei para ele se ele gostaria de ser internado, e ele disse que sim, né? Aí então eu entrei em contato com Pedro Ivo na prefeitura, né? Já não sabia mais com quem falar, eu não vou entrar nesse detalhe, mas entrei em contato com ele e pedi para ele que ele
ajudasse a pessoa, porque não era eu que estava precisando. E também entrei em contato com a assistência social, com uma funcionária de nome Cristina Akamatsu, que trabalha lá na assistência social, e solicitei aos bombeiros, então, já tinha solicitado a muitas pessoas, os bombeiros prontamente vieram lá e disseram para mim, nós podemos levar ao hospital, mas não é um caso de emergência e tal, o hospital tem procedimentos em relação aos atendimentos. Tudo bem. Desde que vocês me encaminhem para o hospital, eu vou procurar achar algum atendimento para esse cidadão, que eu não conheço, parece que nem é de São Bento, não sei de onde que é o cidadão. Mas como a saúde é de responsabilidade do governo federal, estadual e municipal, nada mais justo do que se dê essa atenção a esse cidadão. Eu nem sei o nome dele. E aí os bombeiros vieram e encaminharam para o hospital nesse inteirinho, Pedro Ivo já em contato com a assistência social, e a assistência social em contato comigo também já, imediatamente, foi medicado no hospital, foi atendido no hospital, e hoje, graças a Deus, já está internado. A prefeitura encaminhou ele para um internamento, ele não no hospital, mas ele está internado em uma clínica de recuperação. Eu não sei se o problema dele, qual é o problema dele, eu não sei. Sei que ele está com os bolsos cheios de remédio, uma série de coisas lá, está caindo caixa de remédio do bolso dele. E a única coisa que eu achei estranho nisso tudo foi de que, quando o taxista me disse, a ambulância do SAMU veio aqui, pegou o cidadão, levou, medicou, trouxe de volta, deitou aí na grama do mesmo jeito que estava. Eu achei estranho porque o procedimento seria ele fazer aquele procedimento que eu acabei fazendo, de buscar o apoio para ver como é que tinha que se proceder para internar esse camarada. Não dava para deixar ele jogado ao relento, até porque nós não sabemos quem é, mas nós também temos parentes, temos amigos que podem estar num outro município e acontecer um problema desse. Nós vamos agradecer por resto da vida se alguém estender a mão e nos ajudar em socorrer essa pessoa, porque a pessoa, nem o nome dele não sabia quem era, eu não sei quem é esse camarada, entende? Não sei, também não procurei saber, o que interessava era que eu fosse fazer isso aí. Então, eu quero aqui que fique registrado o agradecimento ao Pedro Ivo, que é assessor de imprensa, que não tinha nada com o negócio, porque o negócio dele é outro lá na prefeitura, a seara dele é outra, mas ele, prontamente, ele se prontificou, ajudou, e essa Cristina Akamatsu também foi muito solícita. Ela, quando ela retornou a ligação para a minha casa, dizendo que o cidadão estava sendo medicado, estava sendo atendido no hospital. Então, são esses os registros que eu queria fazer. E quero agradecer aos senhores, porque quando eu me levou eu vou voltar a falar da moção sobre o arquivo histórico, quando eu li e vi alguns funcionários da prefeitura comentar do ajuntamento da biblioteca pública com o arquivo histórico, eu achei que isso não podia ser, e a gente teve assim o apoio dos senhores na minha moção. Então eu quero mais uma vez agradecer ao Corpo de Bombeiros, para que fique registrado aqui o pronto atendimento dele. Ele foi assim, questão de 4, 5 minutos, eles estavam no local, carregaram o camarada, colocaram na maca, levaram para o hospital e prestaram tudo aquilo que realmente eles sempre se propuseram a fazer. Por causa disso, eu disse, nós temos um Corpo de Bombeiro em São Bento do Sul que é um orgulho para nós. Então, são essas hoje as minhas colocações aqui nessa tribuna. Agradeço a todos os senhores. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra, eu transmito os trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos desta mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy por até 12 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, todos que nos assistem aqui pessoalmente ou pela internet, tem alguns assuntos hoje aqui. Antes de... meio de improviso, porque aconteceu hoje à tarde. Tivemos sessão da Câmara de Vereadores Mirim, hoje aqui, às 3h30 da tarde. Estávamos eu e o Geraldo Weimar, nós assistimos, e todo mundo pôde ver com bastante
como a desenvoltura desses vereadores mirins modificou de fevereiro até agora, porque entraram nervosos, Cruz, e assim como nós, que não tínhamos sido vereadores também, com exceção dos que já experimentaram os bancos legislativos, e ver a desenvoltura. E hoje eu quero destacar a fala da vereadora Milena. Inclusive, o discurso dela foi transcrito no Facebook, já teve mais de 500 visualizações, porque mostra a indignação de toda uma sociedade, de toda uma localidade, principalmente externada não só por vereadores eleitos pelo voto popular, mas também por uma menina de 14 anos, vereador Lírio. 14 anos, veio aqui hoje, falou muito. Estou com cópia do discurso dela aqui. E o aborrecimento, a indignação, que o nome do discurso dela ainda é Carta de Indignação enviada à ALL, América Latina Logística. Já foi dito muito aqui. E ela trouxe um fato que eu não sabia, porque naquele prefeitura, nos bairros, por coincidência, foi uma boa coincidência, vamos dizer assim, todos os vereadores que lá estavam ficaram presos porque o trem parou nas duas extremidades novamente, nas duas únicas saídas. E ela disse que tem aluno que pula o trem, o que já é perigoso, e outros que passam por debaixo, porque não conseguem pular. E se o trem inventa de andar naquele momento, ela já viu, ela falou, o colega dela fez isso. E ela veio aqui indignada dizer isso hoje. E eu ouço muito também a rádio, tem noticiado isso, que a população já não aguenta mais. O vereador Geraldo Weiman fez, eu não lembro se era pedido de informações, requerimento, indicação, alguma coisa nesse sentido, alguma provocação do Legislativo, alguma atitude da ALL. Os vereadores já falaram aqui, lembro que o vereador Ed mostrou as imagens daquele dia. Eu já liguei no escritório deles para tentar falar com eles por diversas vezes, não consegui. De modo que ela foi ao meu gabinete depois, a Milena, nossa vereadora mirim, perguntar de que forma nós podemos ajudar. E eu voltei no tempo. Eu disse, olha, Milena, eu, nos meus tempos de movimento estudantil, eu fechava. Né? Eles gostam de fechar, vão fechar também. Porque isso já está sendo falado. E, gente, já foi tentado de tudo quanto é jeito. Já foi conversado, já foi pedido, já foi discursado, já foi feito de tudo. E se a ALL gosta de fechar as passagens daqueles que transitam por ali, vamos mostrar para eles. E eu propus isso, o presidente da associação me perguntou também alguma coisa do tipo, o que eu achava de uma manifestação ordeira, pacífica, como não pode deixar de ser. Disse que apoio e disse que faria se fosse necessário junto, porque para a ALL sentissem como é difícil o que os moradores passam. Então, eu queria só registrar de público aqui a indignação da população do bairro, externada agora pela vereadora Mirim, que tão bem falou hoje nessa tribuna, a indignação e o cansaço daquela população com isso tudo. Eu fiz hoje também uma pequena, lógico que no bom sentido, uma provocação no Facebook para saber qual é a intenção, qual é a vontade da sociedade de discutir mais a fundo, vereador Ed, a questão das UPAs, estabelecimentos prisionais e tudo mais, porque muito se fala e a gente acaba deixando muito no ar e eu acho que precisa conversar. Falei com o vereador Fernando Malon a respeito também, com o vereador Ed, com o Pete. Meu objetivo com uma provocação à sociedade não é trazer ou deixar de trazer, é discutir. Entender o que é presídio, penitenciária, UPA, cadeia, prisão, tudo. Entender, debater. Porque, como eu disse, o prefeito municipal disse numa entrevista ao jornal que é contrário, e deu suas razões. O juiz da comarca que trata com processo criminal disse que é favorável, e deu suas razões. É necessário a gente entender o porquê cada um tem uma opinião tão oposta, para a gente poder opinar com tranquilidade e a população poder entender. Ah, mas Rio Negrinho quer. Então, se quiser, que Deus ajude e que vá. Mas, e se Rio Negrinho, às vezes, volta e diz não quero mais? Nós temos que estar pronto a isso. Então, eu estou jogando a ideia, se a população aceitar com bons olhos, fazemos uma audiência pública, alguma coisa. Se ela não queremos, então não propormos. Só queria jogar aqui para os senhores também. Também queria falar da PEC 37, do Ministério Público, mas meu tempo vai ser curto hoje, eu vou fazer depois. Eu estou usando muito o Facebook para isso, senhores vereadores, para utilizar como um termômetro, porque ali são muitas pessoas, de todos os tipos tem as pessoas ali. Mais crítica, menos crítica, com uma visão, com outra visão, e eu faço isso. Eu joguei, por exemplo, a da PEC 37, e eu tive metade das pessoas favoráveis e metade contrária. Então, não achei razoável da minha parte propor uma moção com o meu posicionamento só, e depois veria os outros, porque não é o que a sociedade pensa, e eu tento, evidentemente, refletir aquilo que a sociedade quer, por isso que me colocaram aqui também. Então, eu vou voltar a falar da PEC 37 ainda, mas não hoje. Por que não hoje? Porque eu recebi
do Fórum Permanente de Prevenção a Combate a Drogas uma cartilha, eu vou chamar assim, que diz a combinação álcool versus direção. Depois, é claro, eu vou disponibilizar a todos, está no meu gabinete, eu só recebi uma cópia, e mostra a realidade catarinense da combinação álcool e direção. E o que interessa aqui não é tanto a combinação catarinense, mas sim a são bentense. Por quê? A quantidade de blitz que tem hoje na cidade é enorme. E como eu tenho um eleitorado bastante jovens, e tenho certeza que todos os senhores aqui também já ouviram, um sem número de reclamações. Porque é muita blitz, porque isso é um abuso, porque é uma falta de vergonha na cara, porque isso. É o dia todo. Existem grupos já dizendo, ó, tem blitz ali, tem blitz acolá, desvia aqui, pula ali, bebe menos aqui. Existe um monte disso. E eu sei que com esse meu pronunciamento, certamente eu vou perder muito desses eleitores, mas é o que é certo, é o que minha consciência manda. Porque os números mostram. Eu vou tentar ser bem rápido. Nos últimos 5 anos, foram autuados por conduzir veículos sob efeito de álcool em Santa Catarina 44.734 motoristas. 45 mil motoristas embriagados foram autuados em Santa Catarina, nos últimos 5 anos. O Ministério Público fez, em 2010, 2011 e 2012, 4.300 denúncias por motoristas bêbados. São Bento do Sul, de 260 cidades do estado que tem aqui no levantamento, é a 21ª cidade do estado com mais crimes de trânsito nos últimos 4 anos, senhores vereadores. 21ª de 260. Esse número é preocupante e estamos muito acima das cidades do mesmo porte habitacional, de habitantes, perdão. Para que os senhores entendam, em 2010 houve 2 mortes no trânsito de São Bento, por motorista embriagado, evidentemente, e 26 prisões por embriaguez. As 2 mortes, como eu disse, foram, nesse caso, causadas por motoristas embriagados. Em 2011 foram 3 mortos, 5 lesões corporais gravíssimas, 47 prisões por embriaguez e um caso de racha na cidade em que os 2 motoristas estavam embriagados. Em 2012 foram mais 3 mortes, 3 lesões corporais, 2 gravíssimas e uma grave, e 8 prisões por embriaguez. Em 2010, 44 condenações por dirigir embriagados em processos judiciais. Em 2011 foram 26 condenações, em 2012 39. Até junho de 2013, 1º de junho, foram feitas mais 122 denúncias ao Ministério Público. O Ministério Público ofereceu 122 denúncias. Em 2012, São Bento do Sul foi a 17ª cidade do estado em motoristas flagrados dirigindo bêbados e teve 169 flagrantes nas ruas. Senhores vereadores, por que eu digo isso? Porque não dá para achar bonito dirigir embriagado. Isso, eu nem sei porque eu estou falando isso já está tão batido. Só que a população, de uma certa forma, ainda enxerga isso como uma perseguição policial, que a polícia não gosta, que não gosta de ver fé. Não é isso. Até eu fiquei sabendo de um caso que o cidadão foi à pizzaria, tomou uma taça de vinho e foi pego e aí está respondendo por tudo. Eu também acho que existe um certo excesso nesse sentido. Eu acho que a lei é um pouco rígida mesmo nesse caso, mas eu não preciso perguntar aqui quem nunca viu alguém dirigindo embriagado de uma forma absurda. E as medidas têm que ser essas mesmas, tem que ter blitz em porta de boate, porque o rapaz vai sair da boate, da casa noturna, vai sair de que forma? Vai ser embriagado e dirigindo. E é assim que tem que ser, não pode dirigir embriagado, não pode, acabou, ponto final. São 3 pessoas que morreram no passado que não precisavam ter morrido. São 3 no ano retrasado que não precisavam ter morrido, por causa de motoristas embriagados. Eu digo tudo isso, senhores vereadores, porque a campanha por blitz na cidade é muito grande mesmo ultimamente, é grande. E eu vou dizer, eu não sou contrário, porque está se evitando mortes. Eu não tive tempo de consultar o batalhão se já houve redução nas ocorrências e tudo mais, ainda o farei, mas é só uma ponderação que eu faço, porque os números são alarmantes. E, na verdade, se for uma morte por motorista embriagado, já é alarmante, não precisa morrer mais para ser pior. Então, tanto é que uma das proposições da Assembleia, ou melhor, do Fórum Permanente de Prevenção e Combate às Drogas, é justamente implementar a operação ostensiva da Blitz da Lei Seca com ações diárias, com ênfase aos corredores de acesso a casas noturnas e bares, em horários compatíveis com o funcionamento desses estabelecimentos, como mecanismo de repressão e pedagógico. E não podia ser diferente. Então, eu digo o seguinte,
Acho que a lei é um tanto quanto rígida nesse aspecto, mas também acho que não se pode beber e dirigir. A lei diz isso, não é certo, e não é uma perseguição de policial contra ninguém que quer se divertir, de forma alguma. Há também um problema que nós precisamos ver como resolver. Muitos taxistas não querem trabalhar à noite porque não se sentem seguros para isso, e é perigoso. Teve um taxista, alguns anos atrás, que levou 6 facadas por uma pessoa que estava bêbada e sob efeitos alucinógenos, tomou 6 facadas às 5 horas da tarde. Então, tem essa preocupação. E é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque com mais táxi, certamente, parou ali, vai pegar... É assim que funciona nos grandes centros. Pegou um táxi e vai. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, a quantidade de táxi é maior do que de carros comuns, vamos chamar assim. E não se cogita sair num bar, num restaurante, alguma coisa, tomar e dirigir. São minhas palavras de hoje, senhores vereadores, espero ter contribuído, e na próxima semana eu volto com a PEC 37, porque eu acho relevante, e também, se puderem se manifestar a respeito do debate quanto à unidade prisional e tudo mais, principalmente o vereador Ede, agradeceria muito. Obrigado, presidente. Devolvo os trabalhos dessa mesa ao vereador César Godoy. Vereador Fernando Malon. Com a palavra por até 12 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ia me manifestar só sobre um assunto, mas as manifestações de Vossa Excelência me levam a fazer outros comentários. E eu vou já começar pelo trânsito. Concordo plenamente com a manifestação do vereador Godoy. As blitz são necessárias. Espero que haja, e está havendo uma mudança de cultura. Se for forçado, mas está havendo a mudança de que as pessoas ou não bebem quando saem, ou vão de algum jeito que tem algum amigo que não beba, ou então que vão de táxi e tal. Eu faço parte de um clube, Clube dos Encalhados, tem 26 anos, vai fazer 27 anos esse ano, que é, como qualquer dos clubes de São Bento, um clube que faz churrascos, cervejadas e tudo tal. Por uns tempos atrás foi feito um churrasco na divisa entre São Bento e Campo Alegre, da chácara na casa de um amigo nosso, Marcelo Resler, e o clube encomendou uma van que levou os sócios e trouxe os sócios. Quando as reuniões são aqui no centro, as esposas levam os maridos e eles voltam de táxi, ou as esposas vão buscar. Isso é a consciência de... É para não se incomodar. Claro que é para não se incomodar com a polícia. Mas é também para evitar esses transtornos. Então, essas blitz são necessárias e eu espero que elas continuem. Muitas pessoas também, vereador Godoy, não vão gostar do que eu vou falar, como talvez não tenham gostado do que Vossa Excelência tenha falado, mas essa é a verdade, tem que haver. Eu hoje tomei conhecimento, eu não lembro os nomes, mas alguns anos atrás foi tornado público a nível nacional de um deputado estadual do Paraná, que completamente embriagado matou, acho que 1 ou 2 jovens, e o processo dele, pelo que me consta, foi anulado por erros judiciários e tal. Inclusive, os comentários diziam que a Justiça do Paraná é uma das mais corruptas do Brasil. Eu não sei se é uma das mais corruptas, mas que tem sérios problemas lá, tem. Não estou dizendo que foi por causa de corrupção. Mas a verdade é que aquela família que perdeu o filho esperava pelo menos uma decisão judicial que trouxesse um mínimo de justiça. E nem isso eles conseguiram. E aí eu fico imaginando as pessoas que perdem os filhos no trânsito, como devem se sentir. Eu tenho 2 filhas, uma de 16 anos, uma de 19 anos, a 19 já dirige, mas ela não vem com o carro aqui para São Bento, está começando a dirigir, e quando vem para cá com os amigos, eu falei para ela, se não tiver táxi, me ligue qualquer hora da manhã, eu vou buscar. Por favor, não entre em carro de amigo que bebeu. A gurizada gosta de se exibir. Por favor, não faça isso. A gente sabe como é, que os meninos às vezes gostam de se exibir. Eu tenho amigos meus de juventude que perderam a vida no trânsito por
irem para as baladas e beberem e fazerem pegas e bater. Então, eu endosso completamente as palavras de Vossa Excelência, senhor presidente. Quero manifestar a minha alegria e o meu reconhecimento ao deputado Carlos Chiodini, deputado estadual do PMDB, que, na semana passada, falei das audiências públicas que, questionando se ia ter na nossa regional, conversamos dias atrás com o assessor Costa, assessor do deputado Chiodini, e eu vi que foram mandados os ofícios com as moções para os deputados da região, mas como eu já tinha falado, aí eu falei na sexta-feira com o assessor dele, ele me mandou a resposta, dizendo o seguinte: senhor vereador, através do presente ofício, visando atender sua solicitação, informo que a data da realização da audiência pública regional para a definição da LDO será no dia 24 de junho de 2013, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, sito a Rua Coronel José Severino Maia, 44, centro, cidade de Mafra, Santa Catarina. Certo do vosso conhecimento, renovo o vosso estima e apreço, Florianópolis, 13 de junho, deputado Carlos Chiodini. Então, vai ter a reunião. Ótimo, vai ter a reunião. Agora, nós temos aqui também ir para a reunião. Se nós pedimos a reunião, nós temos que ter as reuniões. E que tenhamos proposições a serem levadas para incluir no orçamento. Vou conversar com o prefeito para ver quais são as reivindicações do município e aquelas que nós temos aqui. Eu não sei que dia que vai ser de 24 de junho, que dia da semana que é isso? Quinta-feira. Tem sessão? Que horas é, vereador? É às 19 horas. Eu não vou dizer já, mas se houver consenso, nós podemos modificar essa data até pela... Até por isso, pelo se evento, puder né? vir alguém. Não sei se é quinta ou se é segunda, mas tem sessão, peraí. 24 de junho é do orçamento... Vamos discutir Nós vamos ver o essa que fazer, situação, nós senhor vamos presidente, decidir, nós para vamos ver e ver com o Executivo e com a sociedade, ver o que a gente tem para incluir no orçamento do Estado para o ano 2014. Terceiro assunto, eu estava em Florianópolis final de semana, eu gosto de ir no centro, fui no mercado público, saí, fui comprar umas verduras, ia fazer lá uma coisinha com as minhas filhas, com as minhas meninas. Tinha uma feira do mel. Vou entrar na feira do mel, eu queria comprar um melzinho e tal. Para o meu regozijo, a primeira banca de São Bento do Sul, da Cooperativa do Mel. Com o CIF agora, o mel da cooperativa sendo comercializado legalmente no comércio. O que antes tinha que ser feito apenas de casa em casa, de porta em porta, eu ia nos mercados e não via o mel de São Bento da região nas prateleiras, agora eu vejo. É o mel dos Vais, ali da Serra Alta, e o representante da cooperativa, o Ted, disse que estava fazendo sucesso, que o mel ali, de fato, é gostoso, e eu comprei o mel, né, deixei em Florianópolis, mas fiquei feliz de ver que esta união dos municípios do Planalto Norte, encabeçado nosso governo e levada adiante pelo então diretor de Agricultura, Roberto Albuquerque, e também, eu não lembro qual era o cargo que ele tinha na época, se ele já trabalhava na chefia de gabinete, o Arno Heimann, que eles convenceram os municípios do Planalto Norte a abrirem mão da sua verba. Da Ministério da Agricultura, se me fala a memória, vereador, acho que é, né? De abrir mão, porque se cada um recebesse um pouquinho, não conseguia fazer grande coisa. Abriram mão, juntaram os recursos e fizeram a cooperativa do mel aqui em São Bento, e agora é uma realidade. A cooperativa tem suas dificuldades, ele não é ainda autossuficiente, né? Mas a coisa está caminhando. Mas eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso mesmo. E, inclusive, por coincidência, encontrei o meu irmão, meu irmão mais velho, lá no mercado público, falei, olha, vai ali comprar o mel, mas vai na banca de São Bento, para comprar o mel de São Bento. Então, eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso de saber que foi mais uma ideia que vingou, que os nossos produtores de mel de São Bento da região podem agora comercializar legalmente, não mais de porta em porta, mas nos mercados, o mel. Então, eu só queria manifestar a minha satisfação, a minha alegria,
E orgulho de termos começado a encabeçar essa ideia. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador. Vereador Pete, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa que nos prestigia, aos internautas, a todos aqueles que vieram até a Câmara de Vereadores, apesar de estar começando o frio, né, mas estamos aqui trabalhando por São Bento do Sul. Eu quero trazer só 2 assuntos aqui nessa noite. O primeiro assunto, eu quero parabenizar ao vereador Edmar Geraldo Salomão pela sua moção, no que diz respeito ao arquivo histórico, no que diz respeito à mudança de local do arquivo histórico. Entendemos que, pelo que nos foi repassado, que há necessidade de mudança de local por questões de aluguel e de renovação de aluguel. A prefeitura precisa mesmo fazer essa realocação, mas que seja buscado realmente um local adequado, e fica aqui a minha manifestação de apoio à moção do vereador Edmar, e que o governo tenha esta sensibilidade de buscar proteger aquilo que conta a nossa história, que vem trazendo consigo a história de São Bento do Sul, para que nós também possamos deixar esse legado de proteção e de cuidado para os nossos filhos e para os nossos netos também, com relação ao material que lá está depositado. Fico muito satisfeito também de ter ouvido do vereador Fernando Malon a sugestão, né, de que se digitalize o arquivo desta casa. Já conversamos sobre isso em outra ocasião com o presidente, e tanto é que estamos sugerindo que seja colocado no PPA para essa gestão, que seja pelo menos iniciado esse trabalho, por entendermos ser importante e até facilitar alguns trâmites. Às vezes nós temos que buscar algum material mais antigo e realmente fica difícil, né? Então, é muito oportuna a sua colocação. Pois não? 30 segundos. Pois não. É muito importante para a consulta. Nós fizemos, claro que não é a digitalização, mas foi o vereador Godoy se aproveitou muito disso como procurador do município na questão da legislação, que era online e continua sendo online, né? Mas esses dias eu precisei de um projeto, um projeto de lei daqui, porque eu precisava de alguns documentos que instruíram o projeto de lei para fazer. Com essa digitalização seria muito fácil a gente poder, até quem sabe, consultar via internet essas coisas. Só essa manifestação. Obrigado, vereador. E também fico muito feliz de poder trazer uma situação a esta tribuna. O vereador Fernando falou a respeito do orgulho de ver um produto de São Bento do Sul sendo comercializado, né, os produtores aqui trabalhando, e eu fiquei muito orgulhoso de São Bento do Sul e dos seus munícipes no domingo à noite. Eu não sei se os senhores tiveram a oportunidade de assistir ao Fantástico, mas eu assisti um pedaço do Fantástico, e justamente nessa parte do Fantástico que eu assisti, houve uma reportagem sobre um teste do Inmetro com escovas de dente. E nesse teste da Inmetro, né, havia 2 produtos da Condor, de São Bento do Sul, e os 2 produtos, uma escova de dentes adulta, Aquafresh, e uma escova de dentes infantil, Bambinos Hot Wheels, da Condor, passaram em todos os testes de qualidade do Inmetro com louvor. Isso mostra a responsabilidade que as nossas empresas aqui de São Bento do Sul têm, que a empresa, especificamente falando da empresa, quando eu quero registrar aqui os meus parabéns a esta empresa, a todos os seus trabalhadores, a toda a sua direção. Temos muitos amigos lá dentro, trabalhei na Condor já faz algum tempo, bastante tempo. 1985, eu comecei na Condor. O senhor não era nem nascido, presidente. Comecei a trabalhar na Condor em 1985, trabalhei lá até 89. Depois fui por outros caminhos. Então, tenho muitos amigos lá dentro e quero realmente manifestar o orgulho
de poder contar com esta empresa que já há tantos anos aqui está em São Bento do Sul e continua com os seus processos de qualidade, de controle. Havia 4 ensaios nesse teste do Inmetro. A rigidez das cerdas, a tensão para a remoção dos tufos, a forma das extremidades das cerdas e a rotulagem, as informações nos rótulos. E eu acessei a internet, se os senhores quiserem acessar lá, g1.com.br/fantástico, podem ver todo o teste, com todos os resultados, e realmente, então, fiquei orgulhoso de ver a nossa Condor, a empresa de São Bento do Sul, sendo testada e aprovada em rede nacional, né? Mais um orgulho para nós, são bentenses. Então, fica aqui a minha manifestação os meus votos de louvor, de parabéns a toda a sua diretoria, a todos os seus trabalhadores que fazem com que esse trabalho aqui aconteça. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. E, não havendo mais nada para ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, bem como de todos que nos assistiram, convocando-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 17 de junho, segunda-feira, às 19 horas.